Meio ambiente, claro, é o tema de todas as discussões na COP28 aqui em Dubai. O programa Fala Carlão, exclusivo, que começa agora, vai debater um pouco deste tema. Quando a gente fala em meio ambiente, a agricultura, na verdade, é muito mais parceira. Eu falo assim, a agricultura é uma fonte de soluções para o meio ambiente. Agora, você como secretário de meio ambiente, eu imagino que você lida com muitos problemas e muitos problemas longe da agricultura, né? Nas grandes cidades, por exemplo. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem problema nas cidades, problema de saneamento, a gente avançou muito, né? Aumentaram demais os índices de instalação de saneamento, alguns problemas de poluição ainda de cursos d'água, em razão da própria falta de saneamento, mas eu penso que hoje nós, Goiás, somos exemplo na relação de meio ambiente e agronegócio. Acabou o conflito, acabou a guerra, nós estamos juntos, sempre sentados na mesa, sempre discutindo e buscando soluções. Hoje, meio ambiente é amigo do agronegócio em Goiás e a gente tem muito orgulho de falar isso. Agora, como é que... Vamos lá, você citou números aí, redução de 18% em outras... eu queria saber em outros assuntos aí, quais são os números e como é que vocês fazem isso? Qual que é a receita? Porque é importante que outros estados possam usar essa receita. Então, qual é a receita para fazer? Bom, a receita ela é múltipla. É como se a gente estivesse num cardápio e nesse cardápio tem uma série de ações e de políticas públicas que a gente desenvolveu. Não só o licenciamento. Por quê? Porque quando a gente reduziu o prazo para 40 dias, né, que é o nosso prazo para dar licença, e antes eram 7 anos, o produtor não ficava esperando licença. Ele ia lá e fazia o desmatamento, assim como qualquer indústria, como qualquer tipo de empreendimento. Então, o primeiro pacote foi licenciamento rápido. A segunda, nós estabelecemos lá um compromisso, assinamos esse ano, o governador assinou com 63 entidades, hoje em Goiás, um pacto pelo desmatamento ilegal zero. Olha só que bacana, é o primeiro pacto do Brasil que um governo assina com as entidades empresariais e não consigo mesmo, né? Porque a gente lança pacto do governo com ele mesmo. Não, aqui foi um pacto de verdade com as entidades empresariais. Nós também construímos lá toda uma política de compensação florestal e compensação por danos no caso de desmatamento ilegal, ou seja, ficou muito caro para aquele que faz o desmatamento ilegal. Então, a gente deu um corte no ano de 2019, quem fez antes fez, quem faz depois disso, a penalidade, não só a multa, nós nem estamos falando de multa, nós estamos falando que tem que recuperar a área fica embargada, então foi um compromisso que a gente estabeleceu, e assim, uma série de outras políticas, a fiscalização, nós fortalecemos, temos os autos de infração remotos, então é um conjunto, não só a gente dá para o produtor aquilo que ele quer, que é a licença, onde ele tem direito, e ele precisa dessa licença rápida. Ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso com eles de fazer tudo dentro da legalidade, o Estado atende às necessidades e ao mesmo tempo o retorno veio. Então a gente entende que política pública se faz com todo mundo na mesa e com eficiência. O Estado brasileiro não pode ser mais aquele monstrengo que não anda, não entrega o serviço para os nossos usuários, e a gente está falando de um país que precisa se desenvolver e tem o agronegócio como uma grande máquina. Porque todo mundo fala de crédito de carbono, fala, mas ninguém explica como é que isso vai chegar no bolso do produtor. Como é que chega no bolso do produtor? Exatamente. Após nós fazermos a auferição do crédito ambiental, nós fazemos um processo que leva um rito processual exatamente de 70 documentos, e a partir desse momento, por exemplo, eu levei 1 ano e 8 meses para levantar meu primeiro projeto. A partir do momento que eu levantei o projeto, hoje eu estou com os nossos créditos ambientais dos meus produtores rurais, registrado em bolsa, na B3. Então, o que significa isso? Significa a máxima credibilidade no mercado financeiro, porque nós já a transformamos em CPR, que é o Crédito do Produtor Rural, que foi uma lei nacional instituída 2 anos atrás, no dia 1º de outubro, que nos dá total legalidade de trabalhar nesta modalidade, alavancando o potencial econômico do produtor rural e preservando a vida. Nós precisamos de 2,8 hectares de biodiversidade para nós sobrevivermos numa vida comum normal. Nós estamos vivendo com apenas 1,6. Nós temos um déficit per capita mundial de 1,2 hectares da biodiversidade para a vida humana. Então, o que nós estamos propondo para o mundo é o seguinte: vocês que poluem, que produzem
créditos que produzem carbono cinza, que é o dióxido. Olha, nós brasileiros, nós preservamos num código florestal mais acirrado do mundo e por isso nós merecemos sermos remunerados por esta conservação. Como é que o procurador da República foi parar nessa conversa aqui? O Ministério Público Federal vem trabalhando com esse assunto já há 15 anos, né? No Pará, já estendeu para outros estados também. Então eu quando fui para o Pará, essa conversa já estava rolando, então já tinha todo esse processo de acordos do MPF com os frigoríficos e toda essa preocupação de como fazer para a gente entender de onde vem o gado, né? Porque como é que eu vou controlar a sustentabilidade da cadeia se eu não sei de quem que foi comprado aquele animal, né? Então, essa discussão da rastreabilidade sempre esteve lá na origem e é uma grande dificuldade que o Ministério Público tem para saber se o acordo que foi feito está sendo cumprido mesmo ou se está só sendo formalmente cumprido, né? Então, a gente tem evoluído muito nesse caminho, até com apoio. A gente aprende muito quando vem a esses eventos. Eu estou aqui muito mais para ouvir, aprender, né, do que para falar qualquer coisa, porque as instituições, entidades, universidades estão sempre descobrindo novas maneiras de trazer essas informações para os órgãos ambientais, para o pecuarista, para a indústria, né, para que a gente possa saber entender melhor a rastreabilidade. E agora a gente já está tratando muito mais concretamente de algo que pouco tempo atrás era impensável, né, que é essa rastreabilidade individual de cada animal, né, porque essa é a maneira, a melhor maneira que a gente consegue imaginar hoje de ter certeza por onde o animal passou, para a gente verificar a situação ambiental das fazendas dele, né, desde a primeira até a última, até chegar no frigorífico, e também para uma série de outros controles que existem sanitários, controle até de produtividade, como foi dito hoje. Então, eu acho que esse é o padrão mais elevado que a gente pode ter aí de verificação da cadeia produtiva. É muito interessante ver a ministra da Saúde participando aqui, mostra também vamos dizer assim, transmite para o público que esse assunto é um assunto transversal, né? É um assunto transversal, é um assunto que já está sendo tratado assim pelo governo brasileiro, tanto que o Comitê Voltado para a Mudança Climática, ele conta com vários ministérios e nós pensamos assim no setor saúde há muito tempo, né, com foco da questão ambiental e, mais recentemente, colocando no centro da discussão a mudança climática. Ministra, quando a gente fala COP, a COP é um lugar onde tem discussões, vamos dizer assim, muitas vezes discussões na estratosfera. Eu queria que a senhora tivesse a oportunidade de falar um pouco para a gente das ações concretas. O público gosta sempre de algo que seja mais palpável. O que está sendo feito nessa direção no Ministério? No Ministério tem atuado para mitigar os efeitos dessa mudança climática, tanto em ações emergenciais, como temos feito nas situações de seca na Amazônia, nas situações de inundação no sul do país, o que envolve reforço à estrutura de atenção à saúde, à assistência à população, o que envolve materiais, kits, vigilância, ou seja, identificar com antecedência que problemas podem vir, que são vários, né, até mesmo novas emergências de problemas de saúde, como doenças transmissíveis. Então, tudo isso nós temos feito. Mas o mais importante é a ação intersetorial, é a saúde junto com os outros ministérios, porque esse problema não pode ser visto só como emergência, né? Nós temos que tratar como uma agenda de presente e de futuro. Meio ambiente e agro tem tudo a ver, mas o meio ambiente diz respeito profundamente também às cidades, né? Com certeza. O nosso mentor, o Jaime Lerner, fala que a cidade, né, ela tem que ser uma acupuntura urbana, né? Então a gente tem que resolver pequenos problemas para que
como a gente não consegue resolver no todo, a gente consegue melhorar o aspecto ambiental da cidade com pequenos problemas, como implantando praças, né, plantando árvores, criando corredores, parques, né, tudo isso que está sendo discutido hoje na COP com relação a mudanças climáticas, se fosse implementado há 32 anos atrás, talvez a realidade fosse diferente, né, Carlão? Pois é, mas eu sempre falo que para bons projetos, o melhor momento de implementar é sempre hoje, né? Porque a gente falar se fosse lá atrás não vai resolver nada, né? Como é que vocês estão achando aqui? Essa aqui é a sua primeira COP? Bom, nós estivemos na Alemanha agora, metade do ano, participando das premissas que trouxeram para a COP para votação. Então, essa COP, né, como ela mesmo fala, não dá para deixar ninguém para trás. Né? Estamos esperando que saiam os acordos, né, que você consiga principalmente fazer com que as nações que mais poluem, né, que mais causam esse grave sistema do meio ambiente, possam, de fato, contribuir financeiramente para que países de desenvolvimento e subdesenvolvidos possam se reerguer. Como é que é ter que dialogar com vamos dizer assim, os diferentes interesses regionais? Eu acho que, por exemplo, no Rio, o Rio tem uma bacia petrolífera importante no Brasil. Como é que é esse diálogo? Vocês estão permanentemente conversando? Eu acho que esse é um tema que eu acho relevante também. O Rio de Janeiro é o maior produtor de óleo bruto do Brasil. Nós representamos, em termos de produção, 85%. Se a gente passar para o gás natural, nós produzimos 72% do que o Brasil produz. A siderurgia, nós somos o primeiro, né, em produção de aço bruto também. Isso traz, claro, força para o estado do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista financeiro, econômico, posicionamento do PIB, mercado consumidor, mas traz grandes e amplos desafios que precisam ser encarados com seriedade. Então, nós precisamos falar da descarbonização da nossa economia. Então, qual é o passo que o Rio de Janeiro vai dar? Para isso, a gente precisa de um subsídio do nosso ambiente regulatório. O que vai ter em termos de legislação federal para que o Rio de Janeiro tenha que cumprir e estabelecer suas metas? Precisamos falar. E o Rio de Janeiro, por exemplo, um exemplo prático, factual, para a gente poder ser muito objetivo, é que nós assinamos agora com a Petrobras, né, um protocolo de intenção de desenvolver nos próximos 24 meses um protótipo de captura e armazenamento de carbono, que tem o potencial de redução de 30% das emissões globais do Estado. Então, só para vocês terem uma ideia, que uma iniciativa com uma empresa predominante como a Petrobras no Rio de Janeiro já tem essa perspectiva de redução de 30% a partir da tecnologia de armazenamento, de captura e armazenamento de carbono e rotas tecnológicas de transição energética que nós estamos lançando mão, como o hidrogênio verde, o gás natural, o etanol, o biogás e o biometano. Conversei aqui com o Thiago Pampolho, vice-governador do Rio de Janeiro e também secretário do Meio Ambiente, direto aqui da COP28. Mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.